Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações que nos ajudam muito quando nós analisamos a nossa bolsa de valores. E nesses vídeos, sempre que aparece o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, é a partir de informações que foram colocadas de comentários nos vídeos que nós publicamos aqui no canal. No caso do vídeo de hoje, análise de cenário, é o segmento de vídeo que já chega ao de número 102. E eu vou falar um pouquinho, um pequeno dossiê, pequeníssimo para dizer a verdade, sobre o presidente da Argentina, Javier Milei, que surgiu a partir de um vídeo que nós publicamos, que falava sobre o governo do Brasil e o que ele estava batendo de cabeça. E o Leandro Silva vem e coloca aqui, ó, e na Argentina, Milei está tendo superávit mês a mês. Eu não sei se é pergunta ou se é uma afirmativa, mas apareceu o ponto de interrogação, e a bolsa deles subindo. A questão do Javier Milei, ela é relativamente antiga para os argentinos. A primeira vez que eu me deparei com ele, se não me engano, foi em 2020 ou 2021, por conta do período pandêmico que nós acessávamos naquela época muitos vídeos, então ali que eu tomei conhecimento dele. Mas veja que lá em 2018, nesse canal da Argentina chamado A24, A24 é o canal América 24, ele já aparecia dando entrevistas sobre economia e também criticando o modelo econômico que estava na época sendo adotado na Argentina. Lembrando que em 2018 já era o presidente argentino, o Alberto Fernandes. Aqui, já em 2019, veja que esse cubo aqui, ó, é de uma outra entrevista, esse aqui é o América TV. Enquanto aquele era o América 24, esse aqui é o América TV. Aqui também em 2019 é o Javier Milei dando também entrevista sobre questões de economia nesse programa aqui chamado Intratáveis. E também em 2019, esse canal aqui sinceramente eu não conheço, KZO, mas me parece que esta aqui é sem dúvida o programa que ele apareceu, um programa tipo um café da manhã, assim, Ana Maria Braga, alguma coisa parecida, onde ele discute com essa senhora aqui. Inclusive ela termina o programa chorando. O nome dela é a Sol Pérez. E esse acho que foi o vídeo do Javier Milei que teve maior visualização, em torno de 7 milhões e meio de visualizações. E que eu acredito realmente deu a propulsão de popularidade que acabou levando ele principalmente para esse ano aqui de 2020. Não foi só por isso, aquilo só amplificou bastante. Mas em 2020 ele inicia a campanha para deputado federal. Veja que naquela época ele se reunia em praças públicas, assim, com um megafone, e saía falando sobre as questões que ele entendia. Então, como ele aparecia muito em programas, a gente viu ali em vários canais, mas tem vários outros canais que ele aparecia, ele começou, e também depois daqueles embates, né, sempre tinha muita treta envolvida, tinha muita polêmica. Com isso, ele foi crescendo em popularidade. A partir de 2020, ele começa a ir à praça pública com megafone para divulgar as suas ideias a respeito do que ele faria enquanto deputado federal. Deputado federal que ele é eleito, aqui já no caso, nessa TV que está aparecendo aqui, La Nación, onde ele fez muitas aparições. Mas veja que ele concorre aqui atrás, ó, tem a bandeirinha do partido, é o Partido Libertário, isso aqui. Dizem que foi um partido de aluguel que ele entrou. E nesse ano é o ano que ele se elege deputado federal. No mesmo ano em que crescem os comícios que ele participa, veja aqui no ano de 2021, já a quantidade bem maior de pessoas em relação quando ele ia para as praças com o megafone. E sempre quem teve ao lado dele, aqui também em 2021, um daqueles comícios, é essa senhora que está do lado, o nome dela é Victoria Villarruel, que se tornou a vice-presidente da Argentina. Mas a Argentina sempre teve algumas coisas muito estranhas em relação aos seus comandos. Aqui eu peguei um recorte a partir do ano de 1989. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui é o Carlos Menem. Veja que ele foi presidente da Argentina por 10 anos, desde 1989 até 1999, foram 10 anos e 155 dias, praticamente 10 anos e meio. Foi ele que introduziu o plano de, vamos dizer assim,
seria o equivalente ao plano real aqui do Brasil, tanto que o plano real do Brasil é copiado do plano argentino. Só que lá para o final do governo ele acaba se perdendo, exatamente quando entra o Fernando de la Rúa. Se você for ver aqui, ó, o Fernando de la Rúa, ele governa por apenas 2 anos e 11 dias. E aqui bem no canto, ó, você está vendo que tem uma barra em azul. Esse aqui são os presidentes eleitos. Quando aparece essa barra em amarelo, é porque o presidente ou ele saiu ou ele foi deposto e começam a entrar presidentes que não foram eleitos. Aqui no caso, no lugar dele entra o Ramon Puerta. E se você for verificar aqui, o Ramon Puerta, ele dura apenas 2 dias. E o que está acontecendo naquela época na Argentina é que aquilo que foi o plano real deles começou a se deteriorar e eles começaram a ter processos inflacionários. Então vem aqui, ó, esse aqui eu acho que até foi mais conhecido no Brasil, o Adolfo Rodrigues, e ele durou aqui, ó, 7 dias, porque com a pressão que tinha, também veja o Eduardo Camanho, com a pressão que tinha, as pessoas foram para as ruas, ameaçaram entrar na Casa Rosada, que é como se fosse o palácio do governo aqui, né, o nosso palácio da presidência, e inclusive eles acabaram fugindo de lá em helicópteros. E então o argentino, sempre que ele quer depor um presidente, ele diz que o cara vai voar de lá, vai voar da casa. E depois, aquele que durou mais tempo, então, para fazer o fechamento desse mandato, foi o Eduardo Duhalde, esse sim, de fato, conhecido aqui no Brasil, dessa senda, vindo então a ser substituído aqui pelo Néstor Kirchner. E parece que passou um tempão isso tudo, desde que saiu o Carlos Menem, mas na verdade o Néstor Kirchner, ele assume aqui em maio de 2023. E ele fica os 4 anos e 200 dias aproximadamente como presidente. Depois, quem assume o lugar dele é a mulher dele, a Cristina Kirchner. Depois da Cristina Kirchner vem o Maurício Macri, esse sim com uma proposta parecida com a do PSDB aqui do Brasil com o Tucano. Depois dele, ele cai também, porque ele tentou fazer medidas parecidas com essa do Milei, não durou muito, ele teve que trocar e voltar para aquilo que é a administração ou tipo de gestão argentina, passando então para Alberto Fernandes, que foi o presidente ali durante a pandemia e que entregou com a maior inflação de todos esses 30 anos que nós estamos falando aqui. O que tem de importante aqui na gestão argentina é que lá eles têm muitos benefícios sociais, como tem o Brasil, tipo Bolsa Família. A diferença é que não é do governo para o beneficiado. Ele vai do governo para os sindicatos e os sindicatos é que distribuem para as pessoas. Então tem vários sindicatos, o Evita Peron, tem o Sindicato Obreiro, tem vários desses, né, espalhados por toda a Argentina, que são uma espécie de um atravessador para o povo argentino. E com isso eles mantêm o povo a cabresto, inclusive levando ele a participar dessas manifestações que fizeram muitos desses presidentes tomar o helicóptero, ou seja, voar da Casa Rosada. E o que tem entrado na mídia brasileira, principalmente, são notícias do tipo essa aqui que nós encontramos no G1 Economia. Veja que eles citam aqui, ó, a Argentina tem o 3º superávit mensal seguido. Ou seja, as receitas são maiores que a despesa. Como aqui nós estamos nessa reportagem da redação do G1, veja que sempre que tem umas coisas meio polêmicas, dificilmente tem quem faz a reportagem. E aqui ela é do dia 22 de abril de 2024, hoje é dia 28 de abril de 2024, um domingo, agora são 11h30 da manhã aproximadamente. Mas isso começou a tomar conta do Brasil, esses desempenhos que estão tendo na Argentina, trazendo aí um olhar de uma melhoria ou até de um início de uma prosperidade no país irmão. País vizinho. E aqui na revista Exame, veja que ela é assinada por Luiz Avença e ela é do dia 26 de abril. E aqui ela coloca que com o Javier Milei, o peso argentino ele vira queridinho do mercado. Então a gente está vendo essas modificações, a bolsa realmente está melhorando, o peso argentino tão desvalorizado agora começa a ter valorização, inclusive
o peso argentino ele teve uma valorização maior que o real nesses últimos tempos frente ao dólar. Isso faz parecer que, do ponto de vista econômico, as coisas talvez estejam tomando um rumo. Mas a verdade é que ainda não tem um consenso sobre isso. Veja aqui no Clarín, dos jornais lá da Argentina, você vai ver como tem reportagens aqui com relação a Javier Milei. Veja assim, ó, a raiva de Javier Milei, uma pergunta crucial para Maurício Macri e uma ministra no meio da tormenta. Então, são ministros balançando, o Maurício Macri, que através da sua coligação apoiou o Javier Milei, estão sendo todos pressionados. Veja aqui, ó, Milei disse que o discurso de Cristina Kirchner, que andou criticando o Javier Milei, foi de pobreza intelectual notória e ainda disse para ela, né, eles estão nervosos. Enquanto isso, na Argentina, dentro da questão da educação, as pessoas estão indo às ruas, mas não só da educação, todos eles motivados por esses sindicatos que eu falei agora há pouco. Então aqui, para o presidente, a marcha universitária foi um triunfo do seu governo. Se juntaram todos porque eles têm medo do governo. Na realidade, o que está acontecendo lá é que na educação argentina, principalmente nas universidades, as pessoas vinham em vários lugares da América Latina, chegavam à Argentina, pediam residência e ingressavam gratuitamente nas universidades. Ele cortou, ele está só considerando ensino gratuito para quem é argentino, os demais têm que pagar. Então, e também há cortes, para chegar naquele superávit que nós vimos agora há pouco, está havendo cortes, é um governo que está gastando menos do que está arrecadando. E um dos impactos está acontecendo nas universidades. E o que o Javier Milei está pregando lá nesse momento é que a universidade já tem que sobreviver com os recursos que ela tem e depois tem que captar através, principalmente, da cobrança de matrículas para aqueles que não são beneficiados pelos programas argentinos, que ele quer que se destine exclusivamente aos argentinos. E também, diferente aqui um pouco do Brasil, né, veja, ele tem aquilo que é chamado de a Cúpula de Córdoba, que é o seguinte, o que ele fez foi chamar os governadores para aquilo que ele denomina Pacto de Maio. Então ele botou 11, se eu não me engano são 11, tá? Eu não tenho a lembrança completa, são 11 pontos ali. Então parar de gastar mais do que arrecada, para que o ensino ele realmente seja mais direcionado e menos, que nem a gente diz aqui no Brasil, com essa visão doutrinária. E tem vários outros ali, mas todos assim, se a gente vai olhar, eles têm alguns benefícios. No entanto, nem todos os governadores concordam, porque, claro, são opositores dele, né, do Javier Milei. Então existem várias forças que estão se chocando do ponto de vista político. E veja bem aqui embaixo, ó, trama política, onde Milei, segundo essa reportagem, perde a centralidade pela primeira vez. Aqui no caso do La Nación tem tanto a televisão, que eu mostrei agora há pouco, também tem o jornal. E veja que aqui fala onde o Milei se cruzou com a Cristina. E aí faz aquela crítica que a gente viu ali, porque a Cristina Kirchner ela volta ao cenário político agora fazendo críticas à questão da economia do Javier Milei. Também aqui aborda a questão do Pacto de Maio e alguns governadores que o Milei está considerando tirar desse pacto, uma vez que eles não, mais do que ser oposição, eles estão agindo em contrariedade ao governo. E aqui também, veja só, essa nova etapa, né? O dissimulado giro pragmático de Milei, ou seja, ele está dizendo que ele teve que mudar para tentar se adaptar às questões políticas. O La Capital, isso porque o que acontece na Argentina é que tem a Cidade Autônoma de Buenos Aires. Veja, o nome até é interessante, né? Então, por isso que no La Capital, quem está em Buenos Aires, no geral, do ponto de vista político, é forte oposição a Javier Milei.
Veja só, uma lição incômoda para Milei em plena curva de aprendizagem. Isso porque ele está falando aqui desses protestos que tiveram em função da educação. Veja que ele dá uma abordagem totalmente diferente, dizendo assim, olha, isso aqui não foi tão bom para ti. Nós estamos falando, sem dúvida, de um país muito cheio de conflitos. Tem muita coisa pela frente a andar. A gente tem acompanhado que, por exemplo, a inflação, que estava na casa anual, né, acima dos 100, está voltando ali para os bem abaixo disso, inclusive até com deflação, se eu não me engano, nesse último mês de março. Além disso, a gente também tem acompanhado que na Argentina, nós vimos agora há pouco, né, uma maior valorização do peso, mas aí também até tinha um pouco de obviedade nisso, um superávit primário, houve uma grande demissão de funcionários que estavam pendurados no governo e que não compareciam para os seus trabalhos. E tem, por outro lado, uma pressão política muito forte, porque afinal não é só uma questão econômica, também se está lidando com uma questão ideológica. Ele é um liberal, às vezes libertário, também já se declarou anarcocapitalista. Isso conflita com toda a concepção de conceito ideológico da Argentina, que é voltado para uma linha mais de esquerda, mais socialista. Então tem muita dificuldade de aceitar todas essas mudanças. Então há um conflito constante dentro da Argentina que não vai passar de uma hora para outra. Talvez aí com a vinda de resultados e uma possibilidade maior, principalmente para a economia, o argentino comece a entender as coisas de uma forma diferente. O fato é que ele foi o presidente eleito em segundo turno com a maior votação da história da Argentina. Então, a ser dado aí um crédito e a gente acompanhar o que está acontecendo, talvez até para que sirva de referência para o Brasil, que, no caso, vem se tornando um país perdulário, está indo no sentido totalmente contrário ao que a gente está encontrando na Argentina, e a gente está verificando duas formas de enxergar a economia, enxergar do ponto de vista de ideologia política, e nós vamos ver aí no final aquela que melhor trouxe resultado, principalmente para a população. A observar então como vai andar a Argentina e se vai servir de referência para futuras escolhas que nós viermos a fazer aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.